Seguindo então, né? O karma ele é frequentemente entendido, nós costumamos entender o karma basicamente como uma coisa muitas vezes ruim nas nossas vidas, né? Quantas vezes acontece de, alguém que nos faz uma coisa ruim, ou uma situação ruim, a gente diz, não, isso é karma, você está pagando seus karmas, né? A gente sempre traz o karma como uma coisa ruim. Mas basicamente, se a gente for entender na essência, karma nada mais é que a lei de causa e efeito sendo aplicadas na nossa vida, no nosso cotidiano. Nada mais é que eu fiz, eu estou colhendo. Eu semeei, eu vou colher. Nada mais é isso, né, o karma. Mas quando a gente fala a nível espiritual, né, essa é uma explicação básica de karma. Ele tem um sentido muito mais profundo, porque quando a gente vai nas raízes da nossa alma, nas raízes da história da nossa alma, a gente entende que karma é algo que não é simplesmente eu fiz, eu recebo. Não é simplesmente um toma lá da cá, né? Karma é uma oportunidade de crescimento. Quando a gente lembra da história, né, de como a gente veio parar aqui nessa encarnação, e aqui eu tô falando de encarnação não é num cunho religioso, tá? Não é num cunho religioso, mas por que nós viemos parar aqui, né? Todos nós viemos da fonte, do Criador. Todos nós possuímos uma centelha divina dentro de cada um de nós. Quando a gente decidiu se desgarrar da fonte para vir, né, foi porque a nossa alma decidiu que precisava crescer, que precisava evoluir. Faz parte da existência da nossa alma isso. Então, quando a gente se desgarrou que a gente veio, nós viemos com lições a aprender. Porque antes nós estávamos conectados diretamente à fonte. E agora nós descemos, né? Vamos usar essa conotação. Nós descemos, então a gente veio para aprender lições. Ao passo que, conforme a gente vai aprendendo uma lição, às vezes a gente vai fazendo alguma coisa, né? Que é benéfica ou maléfica a ponto de gerar uma pendência ou um crédito para a gente, né? E isso é o karma. Quando nós analisamos dentro de um contexto mais profundo da alma, isso é o karma, né? São situações e questões que nós arrastamos ao longo das nossas vidas, das nossas existências, a nossa alma arrasta, né? Que são lições que nós temos que aprender ou às vezes ensinar, né? Eu gosto muito de uma escritora, que é a Lívia Buriti, e ela fala sobre o karma. Ela fala que o karma justamente é isso, são oportunidades de aprendizado que a nossa alma tem. Então, cada vez que nós viemos com um karma, que são essas oportunidades de crescer e evoluir, né? Caso contrário, se nós não tivéssemos lições para aprender, não teria razão de nós estarmos aqui. Isso faz sentido para vocês? Seguindo, então, gente, nós temos dividido, né, como eu falei, né, a gente pode vir com karma de crédito com karma de débito, né, e a gente não vem para pagar karma. Isso que é importante. Nós tirarmos esse peso das nossas costas, nós não viemos para pagar nada. Nós viemos para aprender. Então eu não estou passando por uma situação difícil hoje na minha vida porque eu tenho que pagar uma dívida kármica. Eu preciso aprender uma lição. E é por isso que nós temos os nossos karmas. E existem três tipos de karmas, tá? Não é só o karma negativo, como a gente pensa, como a gente fala, como a gente usa, né? O primeiro deles, então, realmente é o karma da dívida. É aquele onde a gente vem com uma dívida passada, né? Que não é necessariamente que a gente tenha que pagar, né? A gente fala dívida porque nós fizemos alguma ação negativa no passado e nós precisamos aprender uma lição que seja positiva a ponto de neutralizar isso que nós fizemos. Lembre-se que o universo trata e baseia tudo em equilíbrio. Então, quando nós temos um karma, uma dívida de karma, um karma de dívida, nós temos que aprender uma lição boa a ponto de que neutralize, né,
aquela dívida que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma dívida, e aqui eu produzo, né, aprendo uma lição positiva, então eu vou neutralizar, eu vou equilibrar. Ninguém veio nem para ganhar e nem para perder, simplesmente para equilibrar. Um exemplo prático para a gente entender o que é um karma de dívida, né? Por exemplo, uma pessoa que numa outra encarnação ela mentiu muito, né? Ela mentiu para tirar vantagem, ela mentiu para se sair bem, ela mentia para realmente tirar, vamos dizer assim, mentia para tirar vantagem de qualquer situação. Ela era uma pessoa que mentia muito, né? Ela era uma mentirosa compulsiva, vamos dizer assim. Nessa vida, provavelmente, ela vai ter problemas de confiança, ela vai ter problemas de honestidade, mas não necessariamente que ela vai ser uma pessoa sem confiança ou que ela vai ser uma pessoa desonesta. Ela vai ter problemas relacionados a isso que ela precisa trabalhar. Por quê? Porque ela precisa aprender uma lição de honestidade e de transparência. Né? A partir do momento que ela aprende essa lição, ela tem essa dívida kármica dela quitada, ela entrou em equilíbrio. Né? Se ela não aprende essa lição, ela vai, numa próxima vez que ela voltar para a Terra, ela vai voltar novamente com essa dívida, porque ela ainda precisa aprender essa lição. Isso ficou claro para vocês? E assim a gente vai seguindo. E aí a gente pode gerar, né? Se a gente foi numa outra vida uma pessoa cruel, nós podemos passar situações hoje que nos remetem a isso, porque nós precisamos entender e trabalhar essa questão, fazer um aprendizado, né? Se nós somos uma pessoa que não valorizamos o que ganhamos em outra vida, nós podemos vir numa situação de escassez financeira, por exemplo, porque nós precisamos aprender essa lição. Então, todas essas questões, elas estão ligadas com isso, né? Todas as ações passadas, né? Karma, que não necessariamente algo tão imediato, né? Mas todas as ações passadas, elas reverberam hoje, né? Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a ponto de nos ensinar algo, né? Precisamos aprender uma lição.